Silvestre ali, né? Sim. Então, bom, eu vou só concluir esse raciocínio e já te apresento. Tá, joia. Então, muito bem. Para a gente chegar em qualquer lugar, é comum que a gente coloque os meios necessários, né? Se você vê um fim a que você queira chegar, você coloca esses meios, né, para chegar àquele fim. Eu estava dando o exemplo de uma maratona, né? Se você vai correr uma maratona, né? Eu me lembro que quando eu morava em São Paulo, todo mundo tinha essa coisa, não, vamos correr a São Silvestre, né? Vamos correr a São Silvestre, temos que fazer a São Silvestre. E pouco antes, né? Estava todo mundo naquela empolgação. Um sacerdote me chamou e disse, olha, você corra a São Silvestre, mas não vai inventar de fazer tudo de uma vez, porque você não treinou para isso, né? E de fato, né? Você vai vendo que você precisava treinar. Eu tenho amigos que treinavam, né? Muito embora é bom. A São Silvestre são 15 quilômetros, né? É pouquíssima coisa para quem faz uma maratona, né? 42 quilômetros, né? Mas mesmo para São Silvestre, que é um pequeno percurso, tem que ter uma meta proposta, né? Então, apenas uma introdução para nos dizer que quem quer os fins quer os meios, né? E se a gente deseja chegar na meta mais alta da nossa vida, que no fundo é a santidade, temos que colocar esses meios que dispomos para tanto, né? E para isso nós temos hoje aqui a alegria de ter a Marcela Kamirowski, né? Uma grande amiga. Marcela, ela estudou em Roma algumas cadeiras de teologia e agora ela está cursando direito, né? E também tem um canal de evangelização que é o Caritas in Veritate, que desde muito vem fazendo um grande trabalho, né? Um grande trabalho de evangelização, né? Ela é de Juiz de Fora, né? Juiz de Fora em Minas Gerais, né? E poderá, portanto, se apresentar lá, se apresentar. É isso mesmo, já me apresentou muito bem. Mas também acrescentar, né, que eu sou colunista também de um blog chamado Modéstia e Pudor. Eu convido vocês a conhecerem, que é voltado para a formação feminina, mas também formações em geral, né, tanto na parte intelectual, humana e espiritual. Então também tenho esse apostolado do blog, que são várias meninas, né, que visam também essa oportunidade da formação feminina. E também o meu canal Caritas in Veritate, né, que é um apostolado de formação catequética, que já tem muito tempo, né, que eu tenho esse apostolado, mas eu fiz um período de experiência de vida consagrada, então retornei o apostolado há pouco tempo, mas tem várias catequeses e também essa oportunidade de estar aqui com vocês, né, o Davi é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito, espero que seja uma live, assim, de bastante conteúdo também para que nós possamos crescer neste caminho de santidade. Maravilha, Marcela. E talvez você pudesse começar um pouco, né? É que eu já faço uma propaganda. Tem um vídeo aí no Caritas in Veritate que a Marcela explica um pouco sobre o plano de vida espiritual, né? Depois vocês podem acessar. Eu vou até deixar quando ficar salvo, eu vou colocar o link, né? Para que vocês possam ver. Mas talvez você pudesse começar um pouco, Marcela, falando um pouco do que é o plano de vida espiritual, né? Que se trata esse plano de vida espiritual, né? É algo de esquematizar a vida espiritual. Às vezes as pessoas não entendem muito bem. O que é esse plano de vida? Uhum. O plano de vida espiritual é uma das realidades mais importantes da nossa vida espiritual. Muitas pessoas pensam assim, por que que a gente fala de plano de vida espiritual? Por que que a gente tem que pensar em rezar? Não é só quando eu quero rezar, quando eu preciso, né? Mas eu tenho, assim, no meu chamado vocacional também, eu tenho muito esse caráter do esposalício, né? Do casamento com Deus, né? E todos nós devemos ter isso no nosso coração, né? Nós vivemos a vida espiritual para viver este casamento com Deus, né? E da mesma forma que um casal, por exemplo, que tem ali as suas práticas de amor, de rotina, também que às vezes pode parecer assim, mas o esposo deu um beijo ali na esposa, e será que isso é amor e tudo, né? Antes de sair para o escritório. São pequenos detalhes de alguns ritos que o casal tem, mas que expressa aquele amor cotidiano. E que se às vezes falta, o casamento já vai perdendo também aquela plenitude que o amor, né, de um matrimônio também espera de um casal. Então, da mesma forma, na nossa vida espiritual, nós devemos ter práticas diárias que expressem esse amor a Deus, também esse amor de casamento com o nosso Deus, né? Então, às vezes, assim, são coisas simples, né? Uma Ave Maria, quando passa em frente à igreja, né? Fazer ali uma oração espiritual,
que são realidades que nós vamos escolher durante o nosso dia, né? Que a gente vai depois conversar, né, sobre as práticas da vida espiritual, mas que se a gente não fizer todos os dias estes atos de amor a Deus, a nossa espiritualidade vai esmorecendo e chega um ponto que nós caímos na tibieza, no esfriamento espiritual, e aí depois para a gente voltar a ter um fervor, né, uma intimidade com Deus, é algo que demanda muito de nós. Então, se a gente já tem um plano de vida espiritual, temos ali também as estratégias de oração que mais, né, se adequam à nossa realidade. Isso favorece muito a nossa vida espiritual, né? São José Maria, né, também diz, né, que o plano de vida espiritual ele não pode ser assim, tem que ser como uma luva, né? Não pode ser nem muito justa, de forma que sufoque ali as nossas atividades do dia, mas também não pode ser muito frouxa, de forma que a gente também passe o dia só com algumas orações que também não tragam um efeito espiritual para a nossa espiritualidade. Então, não tem como falar assim, esse é o plano de vida ideal para você, porque cada pessoa vai fazer o seu plano diante das suas realidades, mas que é necessário que tenhamos uma estratégia, uma estrutura de planejamento de vida espiritual, né? Eu penso que é um pouco assim, né? Muito bem. Você falou aí do São José Maria, né? Que no fundo lega a igreja, né? Dá um grande presente aí para ajudar um pouco a viver o plano de vida espiritual, né? E ele dá um exemplo muito gráfico, né? Que eu gosto de pensar. Ele falava, esse exemplo vai ficar muito mais claro para o pessoal aí do sul, né? Esse pessoal aí que faz frio, etc., né? Lá ele é de uma região da Espanha e quando nevava naquela região, ficava tudo coberto de gelo, né? Ninguém conseguia enxergar nada, né? Então, algumas pessoas, para não ficarem perdidas, ela pegava umas estacas de pau e pintava aquelas estacas de vermelho. Então, ele fazia essa comparação. Na vida espiritual também há invernos. Então, quando ficar tudo cheio de neve, há uns paus, uns pedaços de pau vermelho que vão indicando o caminho, né? E essas estacas pintadas de vermelho, ele chamava, são essas práticas de piedade da vida espiritual, né? Que nos permite, então, não ficar preso ali no gelo, mas continuar e seguir na direção, né? Então, uma imagem bonita aí do São José Maria, né? Porque, no fundo, se nós pensamos que a vida, o céu, consiste em estar com Deus para sempre, né? Em gozar desse convívio com Deus, o plano de vida, portanto, já nos ajuda a antecipar esse convívio, né? Eu gosto de dizer que quando a gente vive um plano de vida espiritual, a gente está vendo o primeiro mandamento, né? Que é dar a Deus aquilo que é de Deus, né? Então, tudo aquilo que vem em primeiro lugar, pois é dar a Deus aquilo que é dele, né? Então, isso é algo muito próprio, né? De uma pessoa que, no fundo, quer crescer no amor a Deus, né? Uhum. Justamente. E eu penso também, né, que na questão para fazer o plano de vida espiritual também, né, nós devemos ser simples, né, e concretos. Então, assim, não adianta também a gente fazer, assim, vou fazer um super plano espiritual, né, que a gente às vezes fica inacessível também, né, para que a gente possa colocar em prática. Mas, ao mesmo tempo, deve ser simples, ou seja, no nosso dia a dia mesmo, né? Então, assim, às vezes, muitas pessoas, quando vêm me perguntar sugestões de como fazer um plano de vida espiritual, né? Aí pensa assim, não, porque eu tenho que ser um monge, eu tenho que viver, assim, aquela vida, assim, super contemplativa para poder viver um plano de vida espiritual. Mas o mais importante é que a gente tenha essa compreensão que o plano de vida, ele se estabelece durante o nosso dia. É claro que vai ter também momentos ali que são fixos, que a gente vai também ter momentos para rezar. Mas é necessário que durante todo o momento do nosso dia, quem é a gente que faz a liturgia das horas, né? Que tem os momentos do dia, de manhã até a noite, que nós vamos ter momentos fixos para fazer aquelas orações. Então, também ter, além dos momentos fixos, mas também ter essa maleabilidade durante o dia, né? Eu acho isso importante as pessoas entenderem também. Exatamente. Como falou aí o Adriano Carvalho, né? Que é um grande amigo meu, inclusive saúdo o Adriano Carvalho, né? Fiquei feliz em vê-lo por aqui, né? Ele diz uma correspondência de amor, né? O plano de vida é essa. Acho que vai ter tempo um pouco para falar um pouco disso, né? Não se trata apenas de fazer um checklist perfeito, né? Mas é corresponder, né? É esse movimento do coração que nos leva a pensar que amor com amor se paga, né? O nosso amor é amor, não é que nós procuramos a Deus, sim, mas esse nosso amor é porque nós já fomos procurados, né? É um amor de correspondência, Adriano, como você bem falou, né? E então, Marcela, você poderia então falar um pouco como isso poderia se dar assim na prática, na vida de um cristão corrente, né? Porque, bom, a vida de um religioso é diferente, né?
vamos pensar uma carmelita descalça, né? Que vive trancada no mosteiro, né? A vida dela vai ser entre práticas de oração, entre visitas ao Santíssimos, e essa vida contemplativa que vai estar lá dentro da sua cela. Nós, como cristãos correntes, né? Que somos leigos, estamos aí metidos até até o último fio de cabelo no mundo, né? A gente tem que se santificar nas nossas condições concretas, né? Pois é, no meio do trânsito, né? No meio do trabalho, na família, né? Então, como diferenciar um pouco e aplicar um plano de vida concreto às nossas circunstâncias concretas, né? Você falou aí que o plano de vida se adequa como uma luva, né? Então, ou seja, um leigo que tentasse viver uma vida de uma carmelita descalça, haveria uma disfunção aí, uma desordem, né? Porque um pai de família tem que cuidar primeiro da família, etc. Sem descuidar as práticas de piedade, mas existe uma ordem que ele precisa respeitar, né? Sim, com certeza. Assim, eu pensei em 5 pontos para assim, trazer os fundamentos das práticas, mas que fique assim, bem livre, flexível, para que você possa, né, as pessoas que estão nos acompanhando, né, possa ter também a sua estrutura de vida espiritual. Mas, primeiramente, né, o aprofundamento do conhecimento da pessoa amada. Então, para a gente conhecer alguém, para a gente amar alguém, a gente tem que conhecer essa pessoa. Então, também é o nosso relacionamento com Deus. Então, para que a gente possa ter um relacionamento com Deus, nós devemos conhecer quem é esse Deus, quem é esse Jesus, né? Nos apaixonar cada vez mais por Ele. Então, também a leitura espiritual que nos faz com que a gente possa conhecer mais de Deus, a leitura da palavra de Deus, né? A liturgia diária, a Lexio Divina. Então, ter esse momento também de conhecer, né, Deus, amá-lo cada vez mais, igual diz a palavra, ter no meu amor, né? Então, permanecer no amor de Deus. A gente tem que conhecer cada vez mais as realidades, tanto na parte da doutrina católica, mas também de livros de formação, virtudes, que sempre nos levam para Deus, que é o supremo bem, né? Então, aprofundar-se no conhecimento da pessoa amada. Depois eu penso também que é importante, né, a gente ter práticas de sensibilidade, porque quando nós amamos alguém, a gente quer fazer o máximo possível para não magoar essa pessoa. Então, nós também devemos ter sensibilidade para saber aquilo que magoa a outra pessoa, aquilo que pode ferir o coração da outra pessoa. Assim também é com Deus. Então, por exemplo, as práticas de mortificação, penitência, reparações, isso cria em nossos corações uma sensibilidade para que a gente possa corresponder melhor ao amor de Deus. Então, também é muito importante termos essa consciência, né, do exame de consciência também, isso estar presente também no plano de vida, né? Também quando a gente está no relacionamento com seu lugar. E também assim no plano de vida, né? Nós devemos ter momentos de diálogo com Deus, que seria a nossa oração pessoal, a oração mental, né? Ter esse colóquio com Deus, é um Deus que é amigo, que é próximo, que quer escutar o nosso coração, né? Então, também ter momentos de diálogo com Deus, né? De oração, oração pessoal, né? Também penso que o amor, né? Ele se faz também de detalhes. Então, são aquelas surpresas do dia a dia, né? Às vezes um presente, uma atenção, algo assim que seja aquela surpresa, né? Que alimente também o coração do relacionamento também com o nosso Deus. Então, ter práticas simples durante, né, a nossa jornada. Então, por exemplo, às vezes uma prece mesmo espontânea, fazer o sinal da cruz ao passar em frente à igreja, né? Fazer uma comunhão espiritual, né? Ter momentos que a gente também possa manifestar o nosso amor desinteressado por Deus no momento ali que a gente está vivendo, no nosso trabalho, nossa rotina, algum imprevisto que aconteceu, que às vezes nem está no nosso plano, mas que a gente pode também viver desses momentos, esses presentes, né, do dia, esses momentos de atenção a Deus. E também ter um só coração, né? Porque essa é a finalidade do amor, né? Viver um só coração. E o momento mais ápice que a gente pode viver isso é na Santa Missa, né? No momento que a gente pode comungar Jesus com todo o coração, né? E viver essa experiência de ser um só coração, que é essa união mesmo esponsal, né? Essa união dos corações. Mas aí também fica, né, esse dilema, né? Davi, né? Esse momento de pandemia que a gente está vivendo, né? E muitas pessoas que infelizmente não estão com acesso, né, à Santa Missa. Queria que você falasse um pouquinho também dessa questão, né, da Santa Missa,
dessa comunhão espiritual? Como que as pessoas também podem se aprofundar nesse relacionamento com Deus ou também com outras práticas, né, que você pode indicar para nós? Bom, então, muito, muito bem colocado a tua pergunta, né? A tua proposição. Pensando um pouco no plano de vida, né? O que sustenta mesmo o nosso plano de vida, a nossa vida espiritual, é a vida eucarística, né? A gente pode pensar como uma tenda de campanha, né? Você pensa lá uma tenda de campanha que tem vários specs, né? Specs laterais e tem um spec central lá, né? Às vezes os specs laterais podem afrouxar, mas se o spec central está bem firme, a tenda permanece de pé. E a gente pode pensar que esse spec central, pois é a Santa Missa, né? Que a missa é o centro, né? E a raiz da vida cristã, né? O Papa João Paulo II, né? São João Paulo II, ele escreveu Eclésia de Eucaristia, né? A igreja vive da Eucaristia, né? Então, no fundo, tudo converge para a Eucaristia, né? Eu diria mais, que todas essas normas de piedade são continuações da Santa Missa, né? É uma prolongação da Santa Missa. Então, tudo deve partir da Eucaristia. Nós temos que ter almas eucarísticas, né? Digo, sobretudo aqui, né, no Recife, que a gente está vivendo um ano eucarístico, né? No ano que vem vamos ter um congresso eucarístico nacional. Iria ser esse ano, mas por conta dessa situação, a gente vai realizar no ano que vem, né? Então, a missa a gente deve estar metido na missa, né? O São José Maria, ele gostava de dividir a sua jornada em duas partes, né? Metade do dia era preparando a missa e a outra metade agradecendo a Deus pela missa, né? Então você veja, né? Isso é viver da Eucaristia, né? Teve um padre, né? Na minha paróquia, né? Que ele dizia assim, Monsenhor Amaury de Paula, ele passou 40 anos na paróquia, e ele dizia assim, minha missa, minha vida, minha missa. Né? Então você veja a sensibilidade de um homem que tinha esse valor na Eucaristia, né? E para citar todo mundo, né? Podemos citar até Dom Helder Câmara, né? Que foi bispo aqui da Arquidiocese de Olinda e Recife, e Dom Helder dizia uma frase muito bonita, que depois da missa, o dia é um ocaso, né? Ou seja, como se o ponto alto do dia fosse a missa. Então a missa é o ponto mais alto do dia, né? Então veja que coisa bonita, né? E claro, né, que nesse período nem todos nós temos a possibilidade de participar fisicamente da Santa Missa, presencialmente da Santa Missa, né? Isso nos dói, né? Porque quereríamos estar com o Nosso Senhor, recebê-lo sacramentalmente, né? Mas aquilo que eu dizia essa semana na live com Dom Beto, na terça-feira, né? Todo ato da igreja, qualquer ato da igreja, é para a igreja inteira, né? Portanto, se houvesse apenas uma única missa celebrada no mais recôndito aqui da terra, pois nós já lucraríamos as graças daquela missa que fora celebrada, né? Então agora é o momento que nós temos a oportunidade de unirmos o coração ao sacerdote que está celebrando aquela missa e de fazer a nossa comunhão espiritual, né? Mais unidos do que nunca, né? Mais unidos do que nunca. E até fomentar esse desejo de fato, né? Por tantas as vezes que recebemos Jesus sacramentalmente e não nos preparamos devidamente, não fizemos uma boa preparação, seja próxima, seja remota, né? Fomos comungar e chegamos na igreja já em cima da hora, e mal guardamos o jejum eucarístico, e enquanto estamos na missa estamos pensando lá em outra coisa, né? Então, quantas missas assim mal celebradas, né? Que pouco participamos, né? E agora não, agora a gente tem a oportunidade de repensar mesmo, né? De reconhecer o valor da Santa Eucaristia, né? Para que quando agora, de fato, né? E espero que seja o mais breve possível, né? A gente possa estar na igreja, de fato o nosso coração possa vibrar, né? Possa vibrar como com aquele menininho que estava rezando aí o Pai Nosso, e no final ele disse, te quero, Jesus, né? Você vê a fé do menino que de fato olha para a Eucaristia e vê Deus, né? E vê Deus, não é simplesmente um pedaço de pão, é Nosso Senhor que está ali, né? Então agora é um momento oportuno, propício, que a gente tem para fomentar o amor a Jesus Eucarístico, né? Ou seja, fazer igual a São José Maria quando estava dando a comunhão certa vez para umas freiras, no patronato de Santa Isabel. Então, São José Maria era um homem apaixonado pela Eucaristia, né? Era um homem que transbordava de amor por Jesus Eucarístico, né? E aí ele começou a dar a Eucaristia e começou a dizer, Jesus, eu te amo mais do que esta. Jesus, eu te amo mais do que esta. E dava comunhão para uma freira e dizia, Jesus, eu te amo mais do que esta. Jesus, eu te amo mais do que esta. E não por maldade, mas assim, uma forma de menino, né? De viver a infância espiritual, de manifestar o seu amor a Jesus. E ele ouviu uma locução interna que dizia assim para ele, José Maria, amor são obras e não meras palavras, né? E aquilo lhe marcou profundamente. Amor é que são obras e não meras palavras, né? Então, às vezes, o nosso amor a Jesus pode parecer um amor meramente de palavras.
E agora a gente tem, de fato, a oportunidade de experimentar esse amor, de fomentar esse amor, né? E até pensar um pouco, né? No Evangelho de ontem, Jesus, convém para vós que eu vá. Né? Então a gente pode pensar, para muita gente Jesus se foi um pouco sacramentalmente, fisicamente que não tem, né? Mas eu vou voltar, né? Então a gente vai ter essa oportunidade de receber Jesus, né? Muito em breve. Então, para já ir fomentando esse desejo, né? Nunca perder essa paixão, né? de Nosso Senhor na Eucaristia. E falando de vida eucarística, aí entra uma série de piedades, de práticas eucarísticas, né? Que a gente poderia pensar, por exemplo, a comunhão espiritual, né? Nós agora somos... havia santos, por exemplo, que fazia 100 comunhões espirituais de dia, 100 comunhões à tarde. Né? Então veja que coisa, veja que amor a Jesus, né? Que é esse desejo de unir-se a Cristo na Eucaristia, né? Cada comunhão espiritual que nós fazemos, pois é uma maneira concreta de incorporarmos a Jesus, né? De viver aquilo que dizia Teresa. Agora Teresa é Jesus, Jesus é Teresa, né? Até o Frei Rosivaldo, aqui, que é, inclusive eu saúdo, né? Aliás, o Frei Rosenildo, que é o reitor da Basílica do Carmo, citou aí Santa Teresa, né? Mas Santa Teresona, né? Teresa d'Ávila. Um abraço também ao Frei Rosenildo, né? Então é viver essas práticas eucarísticas, a comunhão espiritual, né? Que nos une, né? Que nos une a Deus. Santo Tomás de Aquino, e o Concílio de Trento vai confirmar isso, que uma comunhão espiritual piedosa, uma comunhão espiritual bem feita, pode nos lucrar as mesmas graças que lucraríamos de uma comunhão sacramental. Né? Então, isso não sou eu que estou ensinando, é Santo Tomás, né? Então veja quanta riqueza, né? Então aproveitar essas comunhões espirituais, aproveitar esses momentos, claro, aproveitar também essas missas aí que estão sendo celebradas pelos meios de comunicação para nos unirmos, né? Ao sacerdote da nossa paróquia, ao Santo Padre, né? Cada dia o Santo Padre está nos brindando com belíssimas homilias para crescer de fato e sermos almas eucarísticas, né? Uhum. Com certeza, eu penso também que até esse momento de pandemia trouxe uma certa uma catequização também, até mesmo nessa dimensão da comunhão espiritual e também da contrição perfeita, né? Que também a gente está sem o acesso do sacramento da confissão. Bem lembrado. Então, muitas pessoas também estão redescobrindo os valores, né? Da comunhão espiritual, da contrição. Então, assim, saber também olhar sempre o bem, né? Então, quando acontece essas questões de pandemia, muitas pessoas, assim, né? Chegaram a partilhar mesmo comigo também, né? Assim, mas será que a minha vida espiritual continua? Porque a gente não tem mais os sacramentos. A gente tem que saber essa distinção. Que os sacramentos, as pessoas que não têm acesso à missa, por exemplo, né? Não é a mesma coisa. Então, a comunhão espiritual não é a mesma coisa que comungar sacramentalmente. A contrição perfeita, a contrição, né? Não é a mesma coisa que estar no sacramento da confissão. Mas que, sim, neste momento é totalmente válido, né? E a gente pode, sim, viver muitos momentos de comunhão espiritual, né? Igual você falou, os grandes santos viveram, assim, várias comunhões espirituais durante o dia. Então, até para quem esteja comungando sacramentalmente, precisamos de ter comunhão espiritual, né? Então, eu penso que este momento também trouxe um pouco dessa consciência que estava um pouco perdida na igreja também. Exatamente. Né? Até falando um pouco sobre essa questão da contrição, né? Muita gente pergunta o que é a contrição, né? No fundo, a contrição é a dor de amor, né? É a dor por termos ofendido o nosso Senhor. Essa contrição, né, que chamava de compulsioare, a contrição, a compulsão da alma, né? Ela pode ser perfeita, ela pode ser imperfeita. Quando é que ela é imperfeita? Também muita gente chama de atrição, né? É quando esse arrependimento parte do temor a Deus, digamos assim, dos medos, dos castigos de Deus. Né? Então aqui, meu Deus, eu vou pedir perdão porque senão eu vou para o inferno, senão eu vou ser castigado. Né? É uma contrição? É uma contrição, não deixa de ser. Mas não é uma contrição perfeita, né? É uma contrição imperfeita. Essa seria válida ainda para receber o sacramento da confissão. Agora, nesse momento que nós estamos vivendo, em que muitos de nós não temos a oportunidade de receber a confissão, a absolvição sacramental, a gente tem que pedir a Deus a graça de uma contrição perfeita. E o que é uma contrição perfeita? É quando aquilo que nos move é esse desejo de reparar a ofensa a alguém que nos ama muito, né? Então, Jesus, amor com amor se paga, né? É uma correspondência de amor. Eu pisei na bola, mas eu não podia pisar na bola com você. Né? Então, é o amor a Deus que nos leva a pedir perdão. E a contrição perfeita, é doutrina católica, perdoa inclusive o pecado mortal. Olha só. Perdoa o pecado mortal. Mas aí entra uma coisa é perdoa o pecado mortal, mas não nos exime de acusar os pecados e fazer uma confissão auricular e secreta. Né? Então, para fazer uma comunhão sacramental, é necessário que se faça confissão sacramental.
Mas se Deus nos der essa graça, e a gente pede isso a Deus, né? Se a gente tiver a desgraça de cair no pecado grave, que a confissão perfeita apaga, inclusive, o pecado mortal, né? Isso é interessante de precisar, né? Agora, Marcela, pensando um pouco também aí, que a gente está no mês de maio, né? Sim. No mês de Nossa Senhora, né? O que é que a gente pode pensar um pouco de práticas marianas, né? Que Nossa Senhora tem que estar no nosso dia, sem sombra de dúvida, não? Todas as graças de Deus nos vêm e vão por Maria, né? Então Nossa Senhora tem que estar muito encaixada no nosso plano de vida, né? Com certeza, com certeza. E realmente, assim, a vida de Nossa Senhora, neste tempo principalmente, é o que tem sido muito o alimento espiritual que tem nos sustentado também para viver essa diversidade, né? De não poder ir à igreja, de não participar, né, da vida católica, as procissões, né? Igual a Semana Santa também, que nós tivemos, né, totalmente atípica, né? Também que foi esse ano também no Corpus Christi. Então, essa piedade, né, que a gente precisa cultivar no nosso coração, principalmente na oração do Santo Terço. O terço em família, lembrando que rezar o terço em família nos concede indulgências, né, indulgência plenária, inclusive. Então, se todos os dias nós pudéssemos, né, rezar com os nossos familiares o Santo Terço, depois rezar na intenção do Santo Padre, receber essas indulgências, tanto para nós, né, ou aplicar para as almas do purgatório. Então, assim, é muito importante, né, a prática do Santo Terço. Se também não puder rezar em família, ao menos individualmente, né, sempre estar em comunhão com o Santo Terço, mas também com práticas da Nossa Senhora, né, de leitura de livros espirituais de Nossa Senhora, conhecer Nossa Senhora. Deixo sempre o convite, né, para quem me conhece já, que é da consagração à Nossa Senhora, né, no Tratado de São Luís. Quem ainda não conhece, né, ler o livro, né, estar em comunhão também com o tratado, não que é um fanatismo, né, mas vendo também o exemplo de São João Paulo II, que até consagrou o pontificado, né, a Nossa Senhora. Então, assim, ter muitos acessos, né, de comunhão espiritual também com Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é a medianeira das graças, né? Então, assim, ter essa confiança que ela também está ao nosso lado, ela também nos acompanha espiritualmente e nos fortalece, inclusive, para viver o plano de vida espiritual, porque para Nossa Senhora, igual diz nas bodas de Caná, né? Fazer tudo o que Ele vos disser. Então, ela sempre nos leva para Jesus, né? Então, assim, a própria meditação do Santo Terço é a contemplação da vida de Cristo, né? Então, muitas pessoas pensam assim, mas vou estar com Maria, mas vou estar dividindo com Jesus. E não. Sempre Nossa Senhora, o objetivo dela é nos aprofundarmos no conhecimento a Cristo. Mas ela também, como uma boa mãe, sabe também o que é melhor para os seus filhos, né? O vinho que nos falta, né? Aquilo que também, às vezes, nem sabemos pedir, ela já antecipa os milagres, né? Então, assim, a presença da Virgem Maria é imprescindível para um bom plano de vida espiritual, para o nosso caminho de santidade, né? Para todos os momentos da nossa vida. E você também é um grande devoto de Nossa Senhora, né? Muito bom, Porque, sim. Eu acho sim. que a gente, uma das práticas que eu gosto de recomendar muito, né? E se eu pudesse, recomendaria para todo mundo, seria o uso do Santo Escapulário, né? O uso do Sim, Santo Escapulário, né? É uma prática, assim, que eu reitero aqui, já disse muitas vezes e digo novamente, né? Eu tava lendo, não sei se já ouviram falar daquela Imaculée Libagiza, né? Que ela viveu, né, em Ruanda, toda aquela perseguição de Tutsis e Hutus, né? E muito interessante que chegou um momento em que os guerrilheiros iam invadir a casa dela e ela estava com o escapulário e a devoção que ela tinha a Nossa Senhora. Olha o que ela vai falar do escapulário. Vamos ver se eu acho aqui. Ela vai dizer uma coisa muito bonita, né? Ela diz assim, estava sendo atacada a casa dela, né? E ela diz assim, tem um especial apreço pelo escapulário, pois é abençoado por uma promessa da Virgem Maria, de que todo aquele que usar não sofrerá o fogo eterno. Será o sinal de salvação, proteção nas horas do perigo e uma promessa de paz. Então, olha que coisa bonita, né? Veja que promessa, né? Nossa Senhora promete para aquelas pessoas que usarem o escapulário, né? Nós sabemos que há duas grandes promessas, né? Aqui eu gostaria de recordar. A primeira promessa para aquela pessoa, para o devoto, né, que morreu usando o escapulário, é que não irá morrer sem receber os últimos sacramentos. Né? Então, olha que coisa impressionante, que promessa poderosa, né? Ou seja, no fundo, está nos prometendo o céu, não? É quase a promessa do céu.
né? Olha, vai Uhum. receber os últimos sacramentos, então é uma promessa muito forte de Nossa Senhora, né? E a segunda promessa para quem morreu usando escapulário é que Nossa Senhora vai nos buscar no sábado, primeiro sábado depois da nossa morte no purgatório, né? Por isso que muita gente devota de Nossa Senhora morria no sábado, né? E olha que Aham. coisa impressionante. Ela morreu no sábado, né? O pessoal do interior dizia, então era devoto de Nossa Senhora, né? Então, essa sensibilidade, usar o escapulário. E eu não digo só usar o escapulário, mas fomentar essa devoção, presentear o escapulário para muitos amigos, né? Fazer a imposição do escapulário. Aqui nós temos o Frei Rosenildo, que é reitor da Basílica do Carmo, os carmelitas, né? Que originariamente, né? Fomentaram essa devoção, né? Então, o uso do escapulário, né? Depois, agora, nesse mês de maio, né? Esse mês de maio que a gente tem a grande oportunidade, bom, né, a gente poderia fazer fisicamente, mas infelizmente não pode, né? Que é fazer uma romaria, né? Uhum. Levava um amigo e rezava um texto num lugar dedicado a Nossa Senhora. Nós não podemos fazer isso, pelo menos por hora, né? Mas podemos Uhum. sim, e a criatividade pode nos ajudar. Da mesma forma que a gente está falando por os meios de comunicação, a gente pode fazer uma romaria virtual, né? Você pode ir a Tá bom. Lourdes, você pode ir a Fátima, você pode ir a Guadalupe, você pode ir a Torre Ciudad, você pode ir a Aparecida, obviamente, né? E rezar um texto lá contemplando a imagem de Nossa Senhora, né? Fazer a tua romaria espiritual, né? É uma maneira muito Uhum. concreta aí da gente não deixar que esse mês de maio passe em branco, assim, né? E uma última Sim. coisa, assim, que eu queria falar de Nossa Senhora, poderíamos falar muitas coisas, não? Mas as três Ave-Marias, né? Pedindo a santa pureza, né? Todos os dias antes de Uhum. dormir, se a gente pudesse rezar três Ave-Marias a Nossa Senhora, que ela nos guarde. Nossa Senhora é modelo de santa pureza, de castidade, né? Então, rezar com muita delicadeza essas três Ave-Marias. Sobretudo no mundo que respira sensualidade, no mundo que quer animalizar o homem, né? Nossa Senhora nos Uhum. apresenta aí esse modelo, né? Esse modelo de Tá bom. pureza, né? Sim. Com certeza. Agora, resumindo um pouco ali que você falou no início, Marcela, Uhum. eu gosto de recomendar para quem está começando a fazer um plano de vida espiritual um tripé, né? E Sim. esse tripé eu gosto de recomendar o quê? Uma oração mental, leitura do Evangelho e uma leitura espiritual, né? Uma oração, daí você poderia falar um pouco da oração mental. O que é, de fato, a oração mental? Então, eu gosto de sugerir assim, para começar, 15 minutos de oração mental diariamente, 10 minutos de leitura espiritual e 5 minutos de leitura do Evangelho, né? Então, daí você Uhum. pode comentar sobre a oração mental e eu falo um pouco sobre a leitura do Evangelho. Sim. A oração mental é essa oportunidade, né, desse diálogo com Deus, né? Então, para a gente também estar em comunhão com Deus, a gente precisa preparar o nosso coração para viver esse momento. Então, antes de iniciar, né, esse tempo que você vai reservar no seu dia para fazer oração pessoal, você então vai se colocar na presença de Deus. Então, eu faço assim, né? Eu inicio com atos de misericórdia, né? De nos colocar na humildade, porque a gente vai conversar com o Rei dos Reis, né? Então, assim, se colocar numa forma humilde, né? Ó, Senhor, eu estou aqui, né? Para estar em comunhão com você, né? Com o Senhor, para rezar. Então, peço perdão, né? Fazer atos de perdão por os deslizes, as coisas que a gente vive no nosso dia, né? Desses atos de perdão. E depois atos de agradecimento a Deus, né? Agradecer também ao Senhor pelas graças, por tudo aquilo que Ele também concede na nossa vida, pelo dom da vida, estarmos com saúde, com alegria. E a partir desse momento, né, que a gente tem esse momento então dos atos de perdão, dos atos de agradecimento, ter a comunhão espiritual, essa oração pessoal. Então, é abrir o coração mesmo, um diálogo com Deus, né? Como um amigo que está ao nosso lado, que conhece as nossas dores, as nossas dificuldades, né? As nossas ansiedades. Então, nós vamos conversar com Deus, apresentar a nossa vida, né? Então, assim, saber que Deus, ele não é um juiz severo, né? Mas ele é um pai bondoso, né? Que procura os seus filhos como se não pudesse viver sem eles. Então, saber que para Deus não precisa marcar audiência, né? Não precisa a gente, às vezes, estar na fila de espera. Ele sempre está disponível para nos ouvir, para estar conosco. E ter realmente essa abertura de coração, né? Eu penso que a oração pessoal é mesmo essa consciência do diálogo de amizade com Deus, né? E então é algo, um momento livre mesmo, né? Que aí a gente pode, né? Não sei, né? Aí cada um faz, igual a gente disse, né? É algo bem flexível, né? Mas às vezes pode ter ali um trecho, uma leitura, né? Que pode nos ajudar a conduzir esse momento, ou uma música.
Mas o importante é não deixar de ter oração pessoal, né? Isso que é o mais importante, reservar esse tempo para rezar, para ir conversar com Deus. Não falar assim, eu vou deixar para depois, quando eu puder. Assim como a gente tem os horários, né, do nosso dia, de tomar banho, de alimentação, do nosso descanso, a gente também tem que ter um horário fixo para oração pessoal. Porque se passar o dia, a gente vai e não reza, né? Ou assim, não vou conversar com Deus porque eu não mudo, eu sou assim mesmo, Deus já sabe que vai ser a mesma coisa, que eu vou falar com Ele todo dia, mas Ele quer que a gente converse com Ele mesmo assim, né? Então, que a gente possa estar com Ele, mesmo que seja as mesmas coisas, mesmo que seja, às vezes, não ter palavras, de ficar em silêncio. Mas ter aquele horário mesmo para estar nessa presença de Deus, né? E aí, né, também a leitura do Evangelho, né, que você vai falar um pouquinho melhor para nós. Sei, né, bem mineira, né? Uma Você vai dica aí. falar para nós. Não o sotaque, tá, gente? Às vezes eu falo sei, assim, porque é mineira, né? Uma dica muito boa aí que foi dada aí pelo Adriano é anotar, né? Às vezes, algumas pessoas podem perguntar o seguinte, né? Mas eu me sinto seco, né, para fazer oração, né? Como é que é? É chegar e falar com Deus? Tá? Bom, muita gente usa um livro, né, para fazer oração, né? Por exemplo, eu gosto de usar esse livro aqui, ó. Me ajudou muito, né? Muito. Caminho. Também a Né? mim. Caminho são sentenças curtas, né? Mas que ajuda muito. Você ir mastigando como um boi vai mastigando a grama, né? Então você vai ruminando, digamos assim, cada ponto de caminho, né? E eu acho que é de muito proveito, né? Na vida espiritual, né? Às vezes você está fazendo oração e anotar, tomar nota de alguma ideia, né? Porque às vezes eu tive um diretor espiritual que me disse uma vez, né? As maiores graças que Deus nos dá na oração, nós esquecemos porque não anotamos, né? E isso é verdade, né? Muitas coisas, né? Ou seja, às vezes tem uma coisa lá que você tem que fazer, você não, depois eu anoto. E aí você perdeu aquilo e esqueceu completamente, né? Então acho que é de muito proveito aí anotar, né? Então você pode usar um caminho, pode usar outro livro de espiritualidade, né? O próprio evangelho, né? Como ajuda a fazer oração com os evangelhos, né? A Sagrada Escritura, né? Que ali é fonte de vida, né? Então é muito interessante isso que você falou de marcar horário, né? O Catecismo da Igreja Católica, no ponto 2710, nos diz o seguinte: não rezamos quando temos tempo. Antes, reservamos um horário e fazemos oração. É o Catecismo da Igreja que diz isso, né? Então, claro, todas essas práticas de piedade que nós estamos falando, né? São práticas recomendadíssimas pela Igreja, né? Não foram inventadas agora, né? Então tem uma bagagem, né? Muitos santos viveram isso aí. Foi experimentado, né? Na vida de muitos santos, né? E deu certo, né? Então é importante pensar nisso, né? Às vezes é mais difícil começar a fazer oração. Às vezes no início Deus pode dar uma sensibilidade para muitas pessoas, né? Que como dedadas de mel, né? Como vai dizer, né, alguns santos, né? Como, olha, no início é mais fácil, mas depois vem aquela aridez espiritual, né? E Santa Teresa dizia, né, que às vezes fazer oração é como tirar água do poço, né? Aquele esforço, né? Que é difícil fazer oração, né? Bom, pode nos ajudar isso que você falou. Eu acho que seguir algumas linhas mestras, né? E as 4 linhas mestras da oração são a oração, ela é adoração, o fim eucarístico, né? Da oração, aliás, a adoração, que é o fim latrêutico. Eu vou lá para adorar a Deus, né? Eu vou lá para agradecer, é o fim eucarístico. Eu vou para pedir coisas, é o fim impetratório, né? E eu vou para pedir perdão, o fim reparatório. Então são as 4 linhas mestras assim que podem nos conduzir na oração. Não é obrigatório que você use os 4 de uma vez, né? Mas que às vezes você pode ir por uma, depois você pode ir por outro, né? Isso pode te dar algumas luzes assim. E uma coisa muito interessante, né? Você com certeza vai saber bem mais do que eu, Marcela. Mas às vezes você vê pessoas tão metidas em igreja, tão metidas em pastoral, né? Que fazem parte de pastoral de não sei o quê, que fazem pastoral daquilo outro, né? Mas no fundo você vê que não são pessoas que têm vida de oração, que têm vida interior, né? Então isso é uma coisa que é muito triste, né? Ou seja, você passa... E por que às vezes eu me perguntava, às vezes você via um cara lá de 60, 70 anos, quando eu fui pequeno, eu fui coroinha, ajudei padre fulano e tal, né? Mas hoje o cara não vai mais nem à missa, né? E eu pensando sobre isso, mas por que isso daí, né? E a resposta é essa, porque passou pela igreja, mas não fazia oração pessoal, né? Que no fundo a oração pessoal é se abastecer-se de Deus, né? É encher-se de Deus, né? Então isso é muito interessante. E aí, claro, a gente pode usar o Evangelho também, a leitura do Evangelho, que é algo assim fundamental, de fundamental importância, né? Esse de olhar o Evangelho como um personagem a mais, né? De entrar-se nas cenas, né? E você pega, por exemplo, agora o senhor comentando lá
sobre a sua despedida, né? E você se entra na cena, como é que eu escutaria isso daí, né? Talvez o meu coração batesse mais forte, né? Qual seria a tonalidade de Nosso Senhor? Talvez seria um pouco de uma voz, um pouco de tristeza, né? Um pouco embargado, dizendo assim, pois eu vou ter que ir, né? Mas eu gosto de vocês, mas eu tenho que fazer a minha missão, né? Então, às vezes a gente pode pensar e tentar imaginar um pouco a cena, usar a criatividade, né? A imaginação, digamos assim, né? Se Santa Teresa diz que a imaginação é louca da casa, às vezes a gente pode controlar e também pode usar muito para o nosso bem, é um sentido interno, né? A imaginação entra aí como um sentido interno para nos ajudar a fazer a oração, né? Então, essa leitura do Evangelho, pois vai nos ajudando a não ler o Evangelho como um livro histórico, né? Como um acontecimento pretérito, né? Mas é como se estivesse acontecendo naquele momento. Cada Evangelho que eu leio, pois aquilo é para mim, né? Aquilo é para mim, é Nosso Senhor que está me falando aquilo ali, né? E a leitura espiritual, né? Que no fundo, bom, qual a diferença da leitura espiritual da oração? A leitura espiritual já é uma leitura mais corrida, né? Que você pode fazer, sei lá, 10 minutos por dia, 15 minutos, não sei, você que sabe, né? Mas uma coisa muito interessante que você vai perceber, Marcelo, e você confirma isso aí. Quando você tem a prática de fazer a leitura espiritual todos os dias, vai passando o tempo e você vê um tanto de coisa que você leu, né? Que às vezes a gente é assim, não, eu vou ler isso daqui e tal, e começa a ler um monte de coisa e não lê nada, né? Mas se você tem uma prática de ler todo dia 10 minutos, 15 minutos, nossa, vai passar o tempo e você vai ler, sei lá, 10, 12 livros de espirituais no ano, assim, né? Então, claro, você consulta na tua direção espiritual, né? Qual um livro que seria oportuno que você lê agora, etc. Mas é um livro que possa te ajudar a crescer aí na vida espiritual, né? Com certeza. E a leitura espiritual é muito importante, assim, para aquecer o coração mesmo, né? Porque muitas vezes, igual você diz, a gente vai para oração pessoal e às vezes a gente ainda não consegue ali ter aquela conversa com Deus, né? Mas quando a gente tem a prática da leitura espiritual, né? A leitura que são as palavras dos santos, que são livros de informações confiáveis da igreja, vai aquecendo o nosso coração, né? Então, às vezes, assim, a gente teve um planejamento para ler ali 10 minutos, mas às vezes uma frase que foi no início da oração e que a frase vai ficar e a gente vai ficar pensando nessa frase. Então, permitir-se também essas luzes que Deus às vezes concede no meio da oração e que a gente pode também ali se deter um pouco a uma oração também de algo que Deus quer falar conosco naquele momento. Porque a gente também fica assim, não, tem que fazer a leitura espiritual e acabar logo com o livro, né? Mas às vezes é uma frase que Deus vai suscitar ali e que essa frase vai dar todo o norte para até para o próprio plano de vida, para a própria espiritualidade, né? Então, também permitir-se esses encontros que Deus faz que são inesperados, né? Eu acho isso interessante também. Exatamente. Tem uma prática também muito importante que eu acho que vai alinhavando todas essas, que é uma que a gente faz no final do dia, né? Que é o exame. Sim. Né? Isso é muito interessante, porque você pega todos os tratados de espiritualidade, todos eles falam do Garrigou Lagrange, né? Royo Marin, né? Não, o Royo Marin ele faz uma teologia moral, mas no livro dele ele fala um pouco sobre a questão do exame, né? Quando ele fala teologia para seculares, né? Então esse exame ele tem uma grande importância na nossa vida, né? É aquela contabilidade diária. Uma vez eu fui no posto de gasolina, eu estava dirigindo e estava próximo meia-noite. E aí parei para abastecer e o flanelinha me disse assim, né? O fretista lá do posto, né? Olha, vai ter que esperar uns 10 minutos. Por que vou esperar, né? Porque a gente está fazendo o balanço do dia. Então, ou seja, eles tinham que fechar o dia anterior para poder abrir o novo dia, né? Então, é interessante um pouco isso, né? Ou seja, se na contabilidade humana a gente tem esse cuidado, imagina na contabilidade divina, né? Então, esse exame de consciência, como nos ajuda, né? Um exame que na espiritualidade a gente divide em exame particular e exame geral, né? O exame particular é o ataque, né? É você escolher um ponto concreto da tua vida, né? Então, sei lá, eu vou agora lutar para rezar por cada mensagem que eu envio no WhatsApp. Cada pessoa ali, eu não vou mandar uma mensagem atabalhoada, né? Então, eu preciso ter presença de Deus. Então, cada pessoa que eu enviar uma mensagem no WhatsApp, eu vou rezar antes por aquela pessoa. Aí você luta isso no teu exame, ou seja, manter a presença de Deus. É um ataque. Você está se direcionando a algo. E o exame geral é o escudo, é a defesa, né? No fundo é você pensar, o que foi que eu fiz de bom hoje, né? O que é que eu fiz de mal? O que é que eu posso fazer melhor amanhã? Né? Termina com um pequeno propósito, né? Então, como nos ajuda, né, Marcelo, o exame de consciência, né? Com certeza. Essa sensibilidade, né? E também a questão de
desse autoconhecimento, né? A gente poder conhecer quem nós somos. Isso é muito importante, né? E também eu penso que o exame de consciência é igual na liturgia das horas, né? Que nós rezamos, né? As completas, por exemplo, né? Ter isso muito no coração, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, não precisa fazer exame de consciência todos os dias, só para confessar. Mas tem que ser todos os dias, né? Ter esse hábito de saber, igual a gente diz, né, nos 5 pontos, a sensibilidade do que ofende o coração de Deus, né? De saber aquilo que eu preciso mudar, mas ao mesmo tempo, interessante isso que você pontuou, de saber reconhecer aquilo que foi bom durante o nosso dia. Porque às vezes a gente fica ali no masoquismo, né? Ah, eu tô errado, eu preciso melhorar e tal. Mas quantas coisas boas que nós também nós fizemos e podemos agradecer a Deus, né? Uma palavra que nós falamos para alguém, né? Algo que um sorriso, algo que a gente fez, coisas simples, né? Mas que nós podemos também, no exame de consciência, elevar em gratidão a Deus. Então, também tá com a balança, né? Realmente equilibrada. Isso é realmente fundamental para a vida cristã, né? E para todo o nosso exame de consciência, né? Maravilha, Marcela. A gente tá quase dando 1 hora, faltam 10 minutos para terminar, né? Passou É. rápido. Então, daí eu queria que você falasse um pouco, né? Que eu acho que tem um limite aí que é importante precisar bem, né? A gente já falava isso no início, mas é importante pensar. Não se trata de fazer coisas, né? De acrescentar um monte de coisa à tua agenda, etc. Eu vou fazendo coisa, né? Não se trata de um mero cumprimento, né? Eu ia falar, porque o Beato Álvaro del Portillo, né? Ele gostava de dizer que muita gente, em vez do cumprimento, é cumplo e minto. Cumpro e minto, né? Então, viver o plano de vida não é fazer um checklist perfeito, né? Chegar no final do dia assim, tiquei tudo, né? Bom, você pode ter feito um plano de vida assim, perfeito, mas bom, você pode ter tido reações de ira, ou você pode ter faltado com a caridade, etc, né? Então, não se trata de cumprir coisas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado um pouco com isso, né? No fundo, talvez você pudesse falar um pouco, esse plano é a manifestação do nosso amor a Deus, né? Ou seja, um plano como uma manifestação do nosso amor a Deus, né? Então, mandar só um abraço aqui ao pessoal aqui, né? Você pode mandar aqui se você quiser também, Marcela, mas só lembrar aqui ao grande Lauro, que eu estou vendo aqui, que está falando, um amigo de Fortaleza, o Danilo, minhas tias aí que estão acompanhando, e ao Padre Robson agora que chegou, né? O Padre Robson, eu tive a honra de fazer pastoral com ele. Eu quero mandar um abraço também para minha amiga Carol Paixão, que está aqui também. Um beijo. E também para todos os meus amigos, para todos aqui que são amigos do Davi, que vão ser meus amigos também. Me siga lá no Instagram, lá no canal Caritas in Veritate, né? Para a gente fazer uma rede de amigos de Deus. É sempre muito. Então, você poder falar um pouco agora dessa questão, Marcela, do plano de vida como expressão do amor, né? Para não perdermos nunca isso de mente, né? Então, assim, o plano de vida, ele é realmente essa manifestação do amor a Deus, igual a gente falou no início, né? Que é esse encontro de um casamento que nós temos com Deus, né? Então, assim, viver a fidelidade do plano de vida. Então, assim, às vezes pode acontecer coisas durante o dia que vai alterar os nossos horários, né? A nossa agenda, mas saber que não pode deixar para amanhã. Então, hoje eu preciso encontrar com Deus. Deus nos espera, né? Então, saber que nesses momentos, né, encontrar momentos ali durante a nossa jornada para poder estar com essa comunhão com Deus. Vivendo sempre nessa expressão do amor, né? Porque, como você disse, né, não é o muito que nós fazemos, mas é o tanto que de amor nós empregamos naquela atividade. Então, por exemplo, às vezes vai ser uma oração simples, uma oração mental que a gente vai fazer assim no momento que vai passar em frente à igreja, mas se eu faço com todo o ardor, com todo o amor do coração, para o Senhor é isso que importa. Às vezes uma Ave Maria bem rezada é muito melhor do que se fosse rezar vários rosários durante o dia. Não que a oração do Santo Rosário não seja necessária. A gente sabe que a gente tem que rezar o terço, né? Mas, ao mesmo tempo, saber que é o quanto nós empregamos de amor naquela atividade, né? Igual Santa Teresinha, por exemplo, nos ilumina nesse conhecimento, né? Que se às vezes cai um alfinete no chão, a forma como eu pego esse alfinete é que vai fazer a diferença. Se é com amor,
se é com raiva, né? Então, é a intenção do coração, né? O Senhor que olha a intenção do nosso coração. Então, saber que não são muitos atos externos, né? Não são muitas vezes ficar o dia inteiro na igreja, mas a gente está ali no nosso trabalho, né? São José Maria que nos ilumina também muito nesse sentido. Nosso trabalho cotidiano. Às vezes está ali no meio de uma planilha, às vezes numa coisa assim que a gente pensa que não tem nada a ver com Deus, mas se naquele momento eu estou trabalhando e eu emprego amor naquele momento, aquilo se torna oração, né? É igual o São José Maria também diz, né? Uma hora de estudo é uma hora de oração. Então, fazer todas as atividades do dia sempre visando esse amor de Deus, né? Então, assim, eu penso que o plano de vida não é só essa estrutura que é importante ter, mas é todas as nossas atividades, né? Quando a gente vive todas as nossas atividades no amor, nós encontramos esse sentido e essa razão, né? Que ordena também o nosso coração. Então, eu penso que é um pouco nesse sentido, assim. Pegando um pouco a deixa aí, eu acho que isso é bem importante, né? Porque aí entra no ponto, o livro A Virtude da Ordem, exatamente. Esse livro, Padre Robson, é um grande livro, de fato, A Virtude da Ordem, pela Quadrante, né? Ajuda muito, né? O pessoal também está perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva, sim, né? Vai ficar no meu Instagram e depois Marcela pode baixar e botar no YouTube dela, né? Mas uma coisa que você fala, né? Duas coisas. Primeiro que a gente não pode ter, os alemães chamavam de espiritualidade numérica, né? E está contabilizando coisas, né? Então não se trata de contabilizar coisas. Já chegou o momento que se viveu assim, né? Então São José Maria, por exemplo, quando atendia os primeiros rapazes, né? Ele dizia, olha, às vezes eu já andava com as pedrinhas no bolso e cada ejaculatória que eu rezava, eu botava no bolso do lado de cá, depois botava no bolso do lado de lá, para ir vendo quantas ejaculatórias eu rezava ao longo do dia. Depois, eu fiquei dizendo, não, eu posso cair numa soberba, né? Vocês, olha, rezei 200 ejaculatórias hoje e tal, né? Então ele ensinou, por exemplo, o Beato Álvaro del Portillo, né? Eu te sugiro que não faça dessa maneira. Faz muitas ejaculatórias e deixa que teu anjo da guarda contabilize, né? Então, para a gente não cair nessa de fechar em esquemas, né? Que às vezes a gente tende a fechar em esquemas, né? Depois, essa visão integrativa do plano de vida, integral, né? O ser humano tem que ter uma unidade de vida, né? E que, portanto, entram também as nossas relações profissionais, nossas relações familiares, etc. Né? Então, tudo isso tá dentro que entra no plano de vida. Por exemplo, aproveitar bem as aulas, né? Ter horas de estudos, ou, portanto, hora de trabalho, né? Isso entra também no nosso plano de vida. Então, inclusive, nesse livro A Virtude da Ordem, né? Que o Padre Robson cita, ele fala dos 5 dedos da ordem, né? Então, em primeiro lugar, as normas de piedade, mas não são só as normas de piedade, né? Entram uma série de coisas que você vai viver. Né? Norma de piedade, obrigações familiares, obrigações sociais, responsabilidade social, né? Responsabilidade no trabalho e lazer. Né? Então, tudo isso está integrado no nosso plano de vida. Né? Com certeza. Temos 4 minutos, Marcela. Talvez você queira dar uma palavra final aí. Agradecer mesmo essa oportunidade de estar aqui com vocês, partilhando desse assunto tão importante que é o plano de vida. E faço esse convite, né, que você possa também estruturar o plano de vida, se você ainda não tem ainda um plano, né, que possa ali estruturar as orações. Então, que seja um motivador também para que todos possam ter um plano de vida, né? Se a gente ter essa organização da nossa vida espiritual, com certeza a igreja toda, né, é beneficiada, porque se a gente, igual diz a palavra, se um membro é honrado, todo o corpo é honrado junto. Então, também, se a nossa vida espiritual está bem, toda a igreja também é fortalecida, também neste momento de pandemia que a gente está vivendo, né? Então, assim, saber essa responsabilidade do corpo místico de Cristo. Se a gente tem uma boa espiritualidade, Deus vai aplicar também a nossa graça pessoal para muitas realidades que a gente só vai conhecer no céu, né? E além de fortalecer a nossa vida espiritual, essa constância, essa maturidade também da vida espiritual, isso é muito importante, né? Então, gostaria de agradecer muito por essa oportunidade, agradecer muito ao Davi, né, que é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito e que, assim, desejo todo o sucesso mesmo, assim, não só na vida, mas também na vocação, que possa sempre levar a palavra de Deus a tantos corações, né, e que o Senhor possa fortalecer sempre, né, a sua caminhada. E tamo junto. Maravilha. Então, agradeço também, Marcela, de coração, né, e rezemos um pelo outro, né, isso é o mais importante. A comunhão dos santos agora mais unidos do que nunca, né? Tenho certeza que foi de muito proveito para muita gente que pôde te escutar, né? E vai ficar salva aí, depois poderão escutar novamente. Pois uma coisa aí que eu indico também é um livro
para falar um pouco mais concretamente do plano de vida, para estar com Deus, do Padre Francisco Faus. Fantástico, né? Muito bom. Né? Então, o Padre Francisco ele consegue, digamos assim, colocar de maneira muito clara, né? Isso que a gente tentou esboçar um pouco aqui. Então, depois você pode procurar esse livro. Agradecer também todas as presenças, Adriano Carvalho, né? Todo aí o pessoal, os amigos de Marcela, meus familiares, tem muita gente, minha madrinha, tia Leida, que eu estou vendo aí, né? Muita gente aí, o Padre Robson, né? Tantos outros que estão aqui conosco. E muito bem, continuemos rezando. Amanhã teremos uma live sobre liturgia com o Padre Rafael, que está em Roma. E na sexta-feira com o Padre José Eduardo, né? Que muitos de vocês conhecem, né? Então, maravilha, pois um grande abraço para vocês. Aqui está me avisando que falta 1 minuto. Mas, maravilha, a gente já encerra agora. Um abração para todo mundo.